Bom, mas vamos lá, Fabi. Vamos Já que disse vamos. que é uma honra ter você aqui. Eu e a Fabi, a gente estudou juntas lá na PUC e foi maravilhoso esse reencontro agora em 2019. Foi um dos grandes presentes, Fabi. Agradeço muito a gente aqui juntas de novo. A recíproca é verdadeira, querida. Ah, que delícia. Bom, Fabi, eu falo muito para as pessoas aqui do pouco que eu aprendi sobre comunicação não violenta. Esse pouco já faz uma diferença. Eu saí do curso assim, sabe, desestruturada, com a estrutura que eu... A maneira de eu ouvir, de eu ver, de eu me posicionar, né? A gente esquece, fica muito condicionado àquilo que a gente já fazia, né? Uma prática diferente, né? Um modo diferente de estar no mundo, né? Mas eu quero que você conte aí. Me fala aí, me conta do Lab CNV, me conta como é que isso Que tem essa mudado, pesquisa, né? que essa pesquisa tá me trazendo, né? E trazendo para as pessoas que estão engajadas com ela. Então, Alda, eu sempre falo para as pessoas que vêm fazer os cursos do Lab CNV que a gente não faz comunicação não violenta. A gente não fala CNVs. Não existe um jeito certo de falar, nem um jeito errado de falar. O que a gente faz é conexão. Por isso que a comunicação não violenta não é uma técnica. Porque se fosse uma técnica, teria um jeito X, né? Os 3 Cs da comunicação não violenta, o passo 1, o passo 2, o passo 3. Verdade. Então, e o que a gente sabe? Que quando a gente está desconectado da outra pessoa, se eu resolvo utilizar uma técnica para me conectar, a gente já sabe o que vai acontecer. É que não vai acontecer a conexão. Então, para a conexão entre 2 seres humanos ou mais acontecerem, é preciso que haja presença. Presença no aqui e agora. Presença no que está se passando dentro de mim. Presença no que eu estou escutando que está vindo do outro. Né? Então, muito mais do que descobrir um jeito X ou Y de falar, né? O que a gente quer é desenvolver essa presença, essa escuta que vai muito além das palavras. Né? E por isso que não adianta ler o livro, não adianta fazer um curso aqui comigo, com a Sandra, com o Yuri, com o Sven, com a Carol Hempel. Não adianta fazer um monte de curso, né? Porque se assim fosse, as pessoas que convivem comigo teriam a melhor experiência do mundo, e não é isso que acontece, né? Somos todos aprendizes nessa história. O povo que vive comigo no Terra Luminos vive reclamando. Pô, Fabi, mas você, né, precisa de mais coerência. E é claro que é o que eu mais busco na vida, é mais coerência. E, ao mesmo tempo, eu tô me vulnerabilizando o tempo todo perante as minhas imperfeições. Então, quando eu sinto raiva, eu não vou ficar controlando a minha raiva, vou ficar escondendo essa raiva. Essa raiva tá aqui. O que eu quero? Eu quero é que, ao invés de ter esse piloto automático que me faz sentir a raiva e imediatamente reagir na raiva, né, destruindo relações, destruindo a paz, a harmonia dos ambientes, destruindo a mim mesma, destruindo, né, as relações, eu quero poder criar um espaço interno onde eu possa escutar essa raiva e perceber o que essa raiva está querendo me dizer. Lembra aquela metáfora que eu trouxe da fumaça, né? O sinal de fumaça é o sentimento. Sim. No caso, é a raiva. Sim. A fumaça está dizendo que tem o quê? Fogo. Que tem fogo. Então o grande processo de inteligência emocional, que é isso que a comunicação não violenta vem trazer com maestria, não sendo, obviamente, a única abordagem que traz isso, porque na psicologia, tudo que a gente estuda, né, Alda, é para que a gente possa desenvolver essa inteligência, essa competência relacional.
Então, o que eu quero é que a CNV ela acaba me oferecendo um recurso muito tangível, né? Que é experimento a raiva e ao mesmo tempo em que eu estou experimentando a raiva, eu estou me perguntando, Fabi, essa raiva, ela tá te dizendo o quê? O que é que você precisa, Fabi? Então, a grande história aqui é a formulação de algumas perguntas, né? Primeiro, ou seja, é como se eu tivesse uma conversa com essa minha raiva, né? Por que eu tenho isso? Eu começasse a conviver com essa raiva, eu deixar ela acontecer. Tá bom, raiva, você veio, o que é que você quer aqui de mim? É isso? Isso. Porque de tanto soterrar e de tanto controlar sentimentos, o que acaba se desenvolvendo é uma mega de uma depressão, a gente sabe muito bem. Sim. Né? Doença. Não, né? Não que a depressão seja exclusivamente causada por isso, né? Sim. Mas a gente sabe nos consultórios, nas clínicas e nos espaços que a gente circula e atende. Então, sim, eu quero criar um espaço de diálogo com esse meu sentimento. Só que às vezes eu mesma estou tão possuída por esse sentimento e pelos julgamentos que eu faço por você, né? Ou pela outra pessoa, porque é isso. Existe uma historinha que vai sendo contada aqui, um processo mental, né, Alda? Sim, é aquela voz que a gente vai conversando com a gente mesmo, né? Isso. E é uma voz que vai me deixando cada vez mais possessa, cada vez mais enraivecida. Porque ela vai me contando como a outra pessoa está errada e como eu estou certa e coitadinha de mim, porque eu sou a vítima, né? Se a outra pessoa totalmente. é a vilã da história e fez isso, né? Esse ato trágico, coitada de mim que sou a vítima. Então, essa narrativa, que é uma narrativa que está contida nos contos de fadas, né? Está contida nas novelas, nos seriados, nas músicas. E está contida na presença de uma amiga querida, por exemplo, que quando eu conto uma história trágica, um sentimento difícil que está aqui vivo em mim, ela vai querer me ajudar a acreditar que eu sou a vítima e a outra pessoa é a vilã da história, né? Então, sim, até mesmo... porque eu vou usar... vou usar meus argumentos, vou atacar o outro, vou arrumar essas justificativas para justificar a minha raiva, né? Mostrar como eu tô certa, né? Isso. E assim a gente vai alimentando o círculo vicioso da violência. Exatamente. Né? Então, por que a gente fala de não violência nessa abordagem, fundada nos anos 70 pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que inclusive era aluno de Carl Rogers. Então, ele vem já dessa linha da abordagem centrada na pessoa, né, da psicologia. E aí, a grande história da não violência aqui é porque quando a gente rompe com essa narrativa de vítima e vilão, a gente abre espaço para encontrar o outro ser humano, né? O ser humano que está aqui, com necessidades, sentimentos, pedidos, e o ser humano que está do outro lado, né? Nossa, Não, muito louco isso que você está falando, porque às vezes é difícil entender nessa comunicação não violenta, né? Parece que é para não dar bronca, que é para não xingar, né? Que a gente está condicionado com essa coisa do senso comum. E você está me contando agora, e eu pensei aqui num exemplo que eu vivi ontem, e aí eu fiquei com raiva do outro, me senti vítima, e se eu usar esse modo que você está falando, de ver que tem ali um ser humano e aqui tem um outro ser humano, eu der espaço para isso, eu não vou xingar, eu não vou chegar no momento da vingança, né? Isso. Ou seja, não vai ter violência. Isso, porque é muito louco. Trágica que complementa, que vivifica o círculo vicioso da violência, né? Quer dizer, sim, já que eu estou nesse lugar aqui miserável e que a minha mente acredita que a causadora é você, então peraí que eu vou te levar para esse lugar miserável. Porque quem sabe, se você também viver esse lugar miserável, você vai ter um pouco mais de empatia, né, para comigo. Olha só que coisa, né? É muito louco isso. E assim, a história do olho por olho, dente por dente, né?
é muito louco. O Mahatma Gandhi tinha uma frase linda, né? Que dizia, olho por olho e todos terminaremos cegos. Né? Então, não é que eu sou a mais boazinha do mundo. Sem dente, exatamente, cegos e sem dentes. Não quer dizer que a gente, agora que tá nesse caminho, nós somos boazinhas, nós somos uns doces de pessoas, a gente aceita tudo que acontece com a gente entende tudo. Então, o caminho, ele não é nessa paz branca e doce, né? Branca, porque eu falo que é aquela imagem de todo mundo dançando dança circular, vestidinho de branco, como nós somos fofos e evoluídos. Então, não é esse o lugar, né? O lugar da construção da paz, que a gente no Lab CNV está muito interessado em pesquisar, quando eu tenho presença no conflito. É quando eu consigo sustentar o conflito com confiança de que a gente vai sair melhor dele do que a gente entrou. Faz sentido isso? Não, faz sentido e eu me lembro no curso disso e eu vou te dizer que é muito difícil administrar isso, né? Quando você fala isso para as pessoas, é o que a gente mais quer. Tem um conflito, vamos resolver agora, né? E alguém abre mão, alguém deixa para lá, alguém engole. É muito difícil se manter ali, né? Trabalhar aquele conflito, né? Descobrir o que ele tem para dizer. Então, e aí tem uma palavrinha-chave que você acabou de dizer e que tem a ver com um dos descondicionamentos para a gente fazer, que tem a ver com o resolver o problema. Que delícia que você trouxe. Você fez uma levantada de bola fantástica agora. Porque o nosso modelo mental, né, o Homo sapiens, penso, logo existo. Então, o tempo todo eu olho para as dificuldades, né, da vida e eu olho para um sentimento que vem lá, a tristeza, o medo, a raiva, e eu logo imagino que existe um problema a ser resolvido. E geralmente esse problema está com o outro, né? Quando eu olho para o que está acontecendo entre nós e vejo que existe um problema que precisa ser resolvido, logo a minha mente vai procurar soluções. E dificilmente essas soluções são ganha-ganha. Porque você mesma disse na tua fala agora, de alguns minutos atrás, que eu logo vejo que eu tenho um problema para resolver e logo a gente já vai percebendo quem é que vai ter que ceder. Ou seja, quem é que vai perder e quem é que vai ganhar. Sim. E esse é o paradigma da escassez. Esse é o modelo mental da escassez, que significa que uma de nós vai ter que perder. Por isso que a gente odeia conflito, Alda. Não é? Caraca. É impressionante. Se a gente tem uma treta aqui, um conflito, vai. E seguramente, se a gente começar a trabalhar juntas, se a gente começar a fazer projetos juntas, a coisa que a gente mais tem certeza é que a gente vai ter conflito. Não é mesmo? Com certeza. É a única certeza. Ainda mais nós duas seres... essas pessoas autênticas que somos, né? Graças às deusas. Seguramente teremos conflito. E aí, o que a gente faz? A gente pode, muito bem, construir alguns acordos. Olha que legal. Já sabendo que a gente pode ter conflitos, a gente pode construir alguns acordos que podem balizar a nossa parceria, a nossa relação, né? Tomada de decisão. Isso, exatamente, como a gente toma decisão, por exemplo, ou até mesmo quando uma de nós ficar incomodada com alguma coisa que a outra fizer, como é que a gente encaminha esse incômodo, né? Isso pode ser um acordo. E é óbvio, eu adoro os acordos, você sabe disso. A Renata, que está aqui, Mulheres Exponenciais, querida, também sabe muito bem, né, Rê? Como a gente gosta de acordo, porque os acordos, eles vão dando um campo de segurança nas relações. Como é que a gente faz para a gente fortalecer a nossa relação, inclusive quando a gente tiver uma treta, né? O acordo, ele cria um campo seguro para que a gente possa
ser autêntica, ser espontânea, ser a gente mesma na relação. E não ficar o tempo todo falando, puxa, será que isso que eu fiz vai ser desrespeito para a Alda? Né? Então, ok, a gente pode estabelecer um conjunto de acordos, mas seguramente, ao longo da nossa trajetória juntas, vai ter momento que eu vou pisar no teu carro, você vai pisar no meu, e a gente vai se esbarrar, né? E a grande questão, né, que a CNV tem apoiado profundamente, inclusive a nossa experiência em comunidade no Terra Luminos, que eu não consigo imaginar a possibilidade de se viver numa comunidade intencional, numa ecovila, num coletivo, né, que tenha o mínimo de hierarquia possível, sem a gente ter os recursos para a gente cuidar das relações. Né? E aí aqui, então, a gente vai ter uma caixa de ferramentas. Na hora que a gente tiver um conflito, como é que a gente vai cuidar deles? Ô, Fá, mas para a gente fazer esses acordos, pressupõe-se que deve haver um autoconhecimento, né? Eu preciso saber aonde eu tenho uma vulnerabilidade, aonde eu tenho uma sensibilidade, para eu poder ter essa previsão e o acordo poder contemplar também, né? Eu tenho ali que me expor, né? Que eu posso falar, olha, Fabiana, eu não gosto que grita comigo. Então, quando você gritar comigo, saiba que eu vou ficar meio assim, né? Perfeito. Ok. Perfeito. Pressupõe, e esse seria o mundo ideal, né, Alda? Ah, tá bom. No Terra Luminos também, estamos com vagas abertas para pessoas com autoconhecimento, né? Ainda nesse momento a gente está com as vagas fechadas, que a gente está pausado lá para um balanço. Mas né, não é bem assim a vida. Porque até, obviamente, que a gente está nessa trajetória e nessa história nessa estrada faz muito tempo, não é mesmo? Mas muitas vezes eu me vejo numa situação em que a minha cabeça está tão cheia de julgamento sobre o outro que eu não consigo sair desse lugar. Então, sim, a gente quer engajamento com autoconhecimento. Eu acho que o pressuposto é o seu engajamento com autoconhecimento. É a sua predisposição para se investigar e para se vulnerabilizar, né? Boa essa. Isso agora, é bom, isso é sensacional. Porque a gente vai escorregando o tempo todo e no fundo, a convivência, a convivência com bons acordos e com pessoas que estão disponíveis para se cuidarem. Para mim, elas já criam um alicerce para esse autoconhecimento acontecer, sabe? No Terra Luminos, a gente tem uma regra, assim, esse é um combinado de cara que a gente tem, que é autocuidado é a coisa mais importante que pode existir. Então, o combinado que nós fazemos é que você está se cuidando o tempo todo. O que significa? Que você vai estar se checando o tempo todo. Isso cuida de mim? Esse jeito que a Alda falou comigo, isso atende minha necessidade de respeito? Por quê? Porque nós queremos um ambiente onde as pessoas estejam o tempo todo autênticas, relaxadas, espontâneas, sendo elas mesmas. Irresponsáveis, né, Fabi, por si mesmas, né? Isso, exatamente. Porque senão eu coloco em cima de você, né? Cuidar de mim. Cara, isso é muito difícil, Fabiana. Isso é difícil. Porque olha só, mas isso, Alda, olha só, nós estamos aqui pesquisando uma chave desse buraco que são as relações humanas, onde a gente se enfiou. Porque se o meu pressuposto é que você precisa me respeitar e que você precisa saber o que me respeita e o que não me respeita, automaticamente isso vai gerando um vínculo de dependência. Automaticamente. Né? E não de autorresponsabilidade. Você falou a palavra-chave. Então, eu sou responsável por sentir, por entrar em contato com os meus sentimentos. Eu sou responsável por articular aquilo que cuida, o que não cuida de mim. E eu sou responsável por articular os pedidos que eu tenho para te fazer, caso tenha alguma coisa que você possa fazer para melhorar o meu bem-estar. Não é? É muito difícil isso. Eu acho que isso é um dos maiores problemas que eu vejo entre as pessoas que eu atendo, que é atribuir ao outro a responsabilidade de cuidar, né, dessa pessoa. A falta de... inclusive, quando eu ouvi você falando essa palavra,
aquilo fez um sentido na minha cabeça, que eu falei, meu Deus. Então, né, e como que isso não é dado no primeiro, no maternal, né? Tipo, Joãozinho, olha, você tem que cuidar de você, filhinho, né? E ao longo do tempo, né? Porque esses conflitos já partem desse princípio de que não tem um autocuidado. Exatamente. Né? E a raiva vem isso. do, pô, você não fez por mim aquilo. Exatamente. Né? E é interessante que você mencionou sobre as escolas, né, ou sobre educação, e é interessante que a palavra autonomia é uma palavra contida em toda a narrativa de todo pedagogo, de coordenadores, né, de todas as escolas que o Tom, meu filho, já frequentou pelo menos, e daquelas que eu atendo. Só que é uma autonomia tarefeira, essa autonomia de que se fala. Né? É uma autonomia no cuidar de si a partir de um lugar de realizar tarefas. Né? Como assim? Explica aí. Você agora já tem autonomia, você com 5, 6 anos, para limpar a sua mesa depois que você trabalhou nela. Sim. Né? Então, é esperado esse grau de autonomia de uma criança que fez lá recortes, colagens, etc. E aí, a partir de tal idade, ela já precisa ser responsável por limpar as suas próprias coisas. Percebe que ainda as competências socioemocionais, elas ainda não estão no currículo como prioridade, né, das escolas e, enfim, de todo o preparo dos pais, né, Alda? Não, então tem a falta de preparo dos pais, tem a falta de preparo dessa parte pedagógica também, né, Fá? Agora a tarefeira caiu como uma luva, né? Exato. Aquela pessoa está desenvolvida a ponto de fazer determinada coisa, mas não de saber que sentimento é esse, aprender a lidar com a própria raiva, conseguir expressar um pedido, um desejo, uma dor, né? Isso ninguém cuida. Ninguém cuida. E interessante que na escola, eu vi muito isso enquanto o Tom crescia. Ele tinha um conflito com um amiguinho, aí a coordenadora me chamava, e aí então temos um problema, o seu filho é um problema, né? Cuida do seu filho, porque ele é um problema. E a professora, sempre lidando com os conflitos em sala de aula, assim como a gente, você que tem 2 filhos, quantas e quantas vezes, nossa, não é? Um deles te chamava e falava, mãe, vem aqui, olha só o que tu tá fazendo. Esperando, então, que os adultos atuem como juízes na transformação de conflitos, né? Ao invés, então, o que a gente está trazendo nesse olhar, nessa abordagem, então, mais pedagógica e educacional como é que eu, como adulta, eu vou apoiar essas crianças para que elas se apropriem do que elas estão sentindo, para que elas possam contar para o outro coleguinha que necessidades não estão atendidas quando o colega faz o que faz, ativando a rede de apoio, que são os outros colegas da sala de aula, que é a coisa mais linda de ver um ciclo restaurativo acontecendo numa sala de aula. Não, imagino. Com os outros colegas podendo dizer, puxa, Tom, olha, quando o Matheus quando você arrancou o brinquedo do Matheus, sabe o que aconteceu? Puxa, a gente também não conseguiu mais escutar o que a professora estava falando, a gente ficou com medo de acontecer uma briga aqui dentro. Então, é muito mais poderoso escutar quais são as consequências das minhas escolhas, especialmente vindas dos meus pares, do que de um adulto, que é o juiz, que é o detentor da lei, que é aquele que vai decretar quem está certo e quem está errado. Percebe? Sim, fora que aquele tem o poder de punir, né, Fabiana? É isso que a nossa sociedade está ali acostumada, né? Alguém tem o poder da consequência ali aversiva na mão, e aí é óbvio que aí o imbróglio fica pior do que tudo. Pior ainda. Né? É verdade. Olha, inclusive tem uma querida que está aqui com a gente, Bermonde Vieira, que falou que a escola das meninas tem um trabalho para reconhecer os próprios sentimentos, mas ainda não tem esse lugar do autocuidado. Então, grata pelo teu comentário, porque eu tenho atendido algumas escolas que estão trazendo a questão da empatia como algo bastante relevante dentro dos seus princípios. Né? E aí, o que a gente está trabalhando é justamente como
transformar a empatia não só como agora eu tenho que ver o lado do outro, ou eu tenho que reconhecer o que está acontecendo, mas sim como que eu posso articular cada vez mais aquilo que eu preciso, né? Então, o que é a grande chave que a CNV nos brinda é a conexão entre sentimentos e necessidades, que são humanas e universais. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos de respeito, precisamos de segurança, né? Precisamos de confiança. Sim. Então, para mim, Alda, essa é a grande chave que a CNV vai trazendo de inteligência emocional. Ou seja, é diminuir essa distância. É eu poder reconhecer a minha necessidade, saber o que eu sinto, o que eu poderia vir a sentir e poder expressar isso. Exatamente. E aí, falando a tua linguagem aqui, aumentando o nosso repertório de necessidades. Né? Entendi. Porque, de certa forma, como a gente foi criado num ambiente onde, quando eu tinha algum incômodo, ou quando algo que era importante para mim era violado, eu acionava um juiz, um adulto, que decretava quem estava certo e quem estava errado, quem recebia o castigo e quem era beneficiado, não me foi ensinado sobre essa linguagem interna das necessidades, né? Então, quanto mais a gente vai vivendo e pesquisando internamente, mais eu vou descobrindo necessidades que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, comunidade. No dia que eu descobri que eu tinha necessidade de comunidade, eu entrei num lugar assim de silêncio, de vazio, porque eu percebi, caramba, eu nunca me toquei que eu precisava disso. E aí eu vou para uma estratégia que é o casamento, eu vou para uma estratégia que é ir para uma academia, sei lá, de ginástica, de yoga, de capoeira. Pertencimento a um grupo, né? Isso. Pertencimento. E aí talvez tenha alguma outra miríade aqui dentro desse conjunto de necessidades que me leva para pertencimento, inclusão, mas talvez comunidade. E comunidade tem dentro dela cooperação, colaboração, essa experiência de compartilhar a vida, né? Então percebe que pertencimento até estava no meu repertório, mas comunidade não estava, porque fui criada dentro de um condomínio, né? Por uma família, dentro desse modelo patriarcal individualista. Sim. Ô, Fá, pode falar, você ia complementar? Não. Vamos lá, que eu tô muito no monólogo. É porque você falou uma coisa aqui e eu achei muito importante isso. Você falou assim, e aí tem sempre um juiz, né, decretando quem está certo e quem está errado. Né? E quando há esse decreto, porque ele existe, né, sempre, você quer sair do conflito, você quer que aquela gritaria pare, então você decreta que tem um certo e um errado. Aquele que levou às vezes do errado, né, ele já traz para ele, né, eu sou errado, eu não presto, olha que raiva, vou me vingar. Ou seja, isso já vai criando, né, uma complexidade negativa, né, ao próprio respeito, né, e vai tirando a autenticidade. O outro vai ficando com medo de falar da sua necessidade, do que precisa de se expressar, né, porque você começa a fazer o grande embrólio aí, né, da falta de autoconfiança, de autonomia, de tudo, né? Dali a pouco você fica um adulto, porque a gente está falando de uma condição da infância, né, do desenvolvimento que aconteceu na vida de todos nós. Ninguém trabalhou isso, ninguém falou nada pra gente sobre isso e tá todo mundo aqui ferrado, né? Isso não mesmo. tem autoconfiança, tá na terapia, tá deprimido, tem vergonha, não sabe falar não. Esse problema de falar não é simplesmente uma loucura, né? Uma loucura. Então, vou de trás para frente aqui contigo. A questão de não falar não está muito ligada à necessidade de aceitação, de inclusão, pertencimento, né? Amor. Porque justamente somos filhos e netos e bisnetos de analfabetos emocionais, né? Exatamente. Então, amaram a gente da forma que puderam amar, deram tudo que puderam de melhor, mas vamos combinar que no quesito inteligência emocional estava bem longe ali.
Então, por isso que o que nós estamos falando não é de forma alguma uma técnica, sabe? Até um dos livros do Marshall Rosenberg, o principal deles, né, o mais conhecido, que se chama Comunicação Não Violenta, foi traduzido o subtítulo no Brasil, infelizmente, por técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, o que é lamentável. O subtítulo em inglês significa a linguagem da vida, the language of life. Olha isso. Então, você vê que o que a gente está falando aqui é de uma mudança paradigmática. Nós não estamos falando de um ajuste cosmético na nossa sociedade. A gente está falando de uma revisão completa de nossas crenças, todas elas, né? Porque você tocou na palavra autoconfiança, mas para mim, tudo que vem sendo criado ao longo desses milhares de anos tem a ver com a criação da não confiança. É o medo que impera, né? O medo que se eu trabalhar junto com você, se a gente tiver uma sociedade, pode ser que você me roube alguma coisa, né? Se eu te apresento o meu marido, pode ser que você roube meu marido, né? Então tem sempre um lugar de que o outro quer tirar algo que é meu, né? E é óbvio que se a gente olhar para o código da Matrix que a gente vive, o código do sistema, né, e que impera hoje no mundo, do sistema econômico, inclusive, prevê que a gente precisa estar separados. Nós precisamos acreditar que a gente não compartilha das mesmas coisas. Então, é extremamente transgressor, e aí Carl Rogers já trazia isso, até muito antes do próprio Marshall Rosenberg, e Mahatma Gandhi já trazia isso, e Martin Luther King Jr. já trazia isso, que aí é a raiz da não violência, né? É que sim, compartilhamos de algo. Tem algo que é comum entre nós. E é esse comum que a gente quer achar. Não mais o foco naquilo que é separado e que é diferente, né? Então, a própria justiça restaurativa, que hoje é a possibilidade da gente conseguir ter as nossas necessidades de justiça atendidas, né? Uma vez que o nosso sistema judiciário não atende a nossa necessidade de justiça, muito pelo contrário, né? Mas por quê? Porque o sistema judiciário, ele é baseado em punição, controle. É isso. Né? Então, alguém fez algo que viola a vida na nossa sociedade, a gente vai lá e tira aquilo que é mais importante para a vida de qualquer pessoa, que é a liberdade. Sim. Né? E eu acho, Fá, que não é só o sistema judiciário, né? É todo o nosso sistema de viver. Eu, em alguns momentos, eu faço aí umas análises e faço umas perguntas para umas pessoas e eu boto ela em xeque assim, o que você fez hoje no teu dia por alívio ou por prazer? Porque você quis. E aí a gente começa lá da hora que ela acordou. Que já é ali, já é sob pressão, né? Porque tem que acordar às 7 horas. Queria dormir mais um pouquinho. Não, mas aí eu posso me atrasar, porque daí eu vou pegar muito trânsito. E aí você começa o ciclo do alívio. Ou seja, você fica o tempo inteiro se comportando, agindo para tirar aquilo que é dor, que é aversivo, que é punição, o tempo inteiro. E aí é óbvio que uma hora você chega em casa de noite e fala, tô derrubado, eu não aguento mais, eu não tenho energia. E aí uma coisa errada na tua casa, você não tem mais equilíbrio para poder agir com tranquilidade, olhar por outra perspectiva, porque você está o dia inteiro sendo punido, né? Exato. Mas então, você usou de novo um termo que para mim é a chave, que é o você tem que acordar cedo. Você tem que acordar às 7 horas. Você começou assim, que o exemplo. Tem que, né? O tem que pressupõe que existe um opressor e um oprimido. Sim. Né? Que talvez seja eu mesma, a opressora de mim, né? Muitas vezes somos. O exercício que a gente faz muito, quero até convidar quem está aqui com a gente, de fazer esse exercício. Inclusive, eu vi até que o Fernando Pereira Oliveira que estava aqui com a gente também. Faz uma listinha rápida e elege 3 coisas que você tem que fazer na sua vida. Pensa aí. Agora,
Faz aí, de Escovar cabeça. o dente. Tenho que escovar o dente. O que mais que você tem que banho. Tenho que tomar banho. E tenho que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Boa. Tá. O que pode entrar nessa lista muitas vezes? O que entrou na minha lista a primeira vez que eu fiz esse exercício há quase 15 anos atrás? Pintar o cabelo. Eu tenho que pintar o cabelo. Entrou na minha lista, tá? Eu tenho também. Tenho que pintar o cabelo. Eu tenho que pagar impostos. Tenho. Na época eu trabalhava numa consultoria e aí entrou lá. Eu tenho que fazer reembolso de despesas. Tenho. Eu tenho que controlar minhas finanças. Então, ali. Eu tenho que ir no supermercado. Tinha isso também na minha lista. Tenho que ir no supermercado. Enfim. Essa listinha é bem legal de manter ela bem atualizada. Porque aí a segunda etapa do nosso exercício é: você vai fazer agora uma segunda frase. Em que você vai escrever: eu escolho escovar os dentes porque eu preciso de... E aí você vai completar essa frase com uma ou mais necessidades que você atende quando você escolhe escovar os dentes. Como que é? Eu escolho escovar os dentes porque eu preciso de, ou eu valorizo, e aí você vai completar essa frase com alguma necessidade. Então, aqui também a Ber falou para nós: trabalhar, comer, beber água. Tá, mas, por exemplo, beber água, eu tenho que beber água porque você esquece de beber água, porque você acha ruim beber água. Eu conheço gente que acha horrível beber água, que se pudesse só tomava suco refrigerante, né? E aí vamos pensar na água, então. Eu escolho beber água porque eu preciso de... Qual é a necessidade? Hidratar o meu organismo. Hidratar o meu organismo. Eu preciso de vitalidade. A água me dá saúde, né? E aí eu vou escolher talvez mais uma outra necessidade, mas basicamente é isso, né? Então, o que acontece? Quando... Então, ela até falou: eu tomo água porque eu preciso de saúde. Esse é um exercício extremamente libertador. Porque a próxima vez, Ber, que você for beber água, você vai pegar a sua garrafinha de água e qual vai ser a tua relação com isso? Ai, que saco, eu tenho que beber água, né? Nossa, eu vou viver uma relação de oprimida nesse momento. Eu tô sendo oprimida por alguma coisa, né? Sim. Ou eu vou lembrar que quando eu pego a minha garrafinha de água, eu tô escolhendo saúde. Percebe? E aí, que foi o grande lance, porque eu escrevi lá: eu tenho que pintar cabelo a cada 2 semanas. Aí, quando eu fui fazer a minha frase, Alda, eu escrevi assim: eu escolho pintar o cabelo porque eu preciso de... Não vinha nenhuma necessidade. A única necessidade que apareceu e que eu não gostei dela foi a aceitação social. E ali eu já tava... Eu tava com quase 40 anos. Eu falei: nossa, uma mulher com quase 40 anos ainda tá precisando de aceitação social? Que fraco isso. Não tô entendendo. Para avisar o pessoal que a gente voltou.